Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Nós estamos aqui mais um dia com a graça do nosso bom Deus. Estou aqui para compartilhar com você mais um devocional nosso e passamos aí uma experiência, mais uma vez relembrando a Páscoa, e hoje eu tenho uma palavra para falar para você exatamente nesse própria para esse e agora, né? Esse período e agora. Jesus ressuscitou, e o que isso implica na nossa vida? De nada adianta a gente passar por essas datas e relembrar se não trouxermos para as nossas vidas todas as implicações que o evento em si trouxe, né? A morte e a ressurreição de Jesus. E para que a gente possa aplicar de uma melhor maneira tudo o que ouvimos nas últimas mensagens que nós trouxemos aqui, eu quero ler a carta aos Hebreus, o capítulo 10. Eu vou ler do versículo 10 até o versículo 18, que diz o seguinte: Hebreus capítulo 10, versículos de 10 a 18. A palavra do Senhor diz assim: É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais conseguem apagar pecados. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí por diante que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito, porque depois de ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, acrescentando: e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades. Onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Aí é exatamente o texto de Hebreus 10, de 10 a 18, é o resultado, como falei no começo, do sacrifício de Cristo. E aqui Lucas justifica, né, retifica a ideia de que Jesus é o sacerdote excelente, o nosso sumo sacerdote por excelência, que ofereceu o sacrifício uma vez só, e os outros anteriores a ele ofereciam diariamente sacrifícios pelos pecados, porém nunca alcançava ali o perdão dos pecados por meio dos sacrifícios, apenas era uma sombra do que Jesus faria. Jesus, tendo feito isso uma vez só e oferecendo sua própria vida como sacrifício, Filho perfeito de Deus oferecendo a sua própria vida como sacrifício. E é esse o fato que Lucas exalta aqui nesse texto aos Hebreus. Ele diz: Jesus de fato se tornou o sumo sacerdote. Ok, e o que isso significa para nós? Isso significa, versículo 14, pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Não quer dizer que os cristãos, ou todos aqueles alcançados por Jesus, serão perfeitos aqui nessa terra, mas há aqui um processo de santificação, de aperfeiçoamento de todo aquele que segue a Jesus. Mas esse processo precisa existir.
E esse processo acontece imediatamente, começa a acontecer imediatamente após o sacrifício de Cristo na cruz e sua ressurreição. Toda aquela lei que no Antigo Testamento era aplicada por meio de ações, de atos sacerdotais, por meio de cumprimento de cada uma daquelas regras e regras intermináveis, tudo aquilo agora foi trazido, foi transportado para dentro do indivíduo pela fé. No caso, agora toda a lei ela é plantada no coração do homem, que o homem passa a crer em Jesus, portanto obedecê-lo. Então, a partir da morte e sacrifício de Cristo, crer em Jesus implica ouvir a sua voz e obedecê-lo. É viver de acordo com o seu projeto para nós, de acordo com a expectativa divina para nós. E muitas vezes essa expectativa divina ela não é semelhante às nossas aspirações humanas, né? Por isso que tantas vezes a gente, ao experimentar a conversão, ao ter esse passo que começa com Deus em nossas vidas, nos atraindo de uma maneira irresistível para Ele, e ao darmos esse passo, nós devemos fazer algumas transformações, mudar hábitos, mudar rotina, mudar coisas visíveis dessa vida, exatamente na intenção de adequar a nossa vida à vontade de Deus, né? Porque aqui o Espírito Santo falou lá no Antigo Testamento: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Então agora toda aquela lei que era externa, que era um objeto externo, que levava o homem a cultuar a Deus de uma maneira exterior, agora está dentro de nós pela fé, quando olhamos para Cristo, morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, vencendo inclusive a morte. E olha que interessante, e o Espírito Santo continua falando: e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades. Onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Isso está longe de ser um passe livre para você pecar, muito pelo contrário. A partir daqui que somos salvos, sempre fomos salvos pela graça, mas a partir daqui que tomamos o conhecimento dessa fé salvadora em Cristo Jesus, já não havendo mais a necessidade do cumprimento de toda aquela lei do Antigo Testamento, de toda a lei cerimonial e lei civil, agora nós não temos carta branca para pecar. Pelo contrário, a lei de Deus estando no nosso coração, ela vai trabalhar para que não desejemos pecar. E se pecarmos, a lei de Deus que está no nosso coração vai fazer com que eu e você sintamos tristeza por ter pecado, tristeza por transgredir a lei que fala do amor de Deus para nós, a lei que apresenta com tanta clareza, com tanta luz o amor de Deus para nós, a lei que trouxe o amor de Deus expresso ali no sacrifício de Cristo, cravando o Filho de Deus na cruz e ao terceiro dia ressuscitando. É dessa lei que nós estamos falando. O próximo passo agora, após a compreensão correta do que representou o sacrifício de Cristo na cruz, a morte dele e a ressurreição 3 dias depois, o próximo passo é viver para Deus. É viver para Deus. O resultado já que ele rasgou o véu, o seu corpo era o véu, já que ele rasgou esse véu que separava o homem de Deus, agora entra na presença do Senhor, vive na presença do Senhor, chegue com confiança, já que o sangue de Jesus produziu justiça para nós. Vá, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa
é fiel. Aí por último, pensemos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Esse deve ser o resultado de quem entendeu o que Jesus fez na cruz, de quem entendeu porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Vamos incentivar um ao outro, ao amor de Deus e a esse amor prático, representado em obras palpáveis, visíveis neste mundo mesmo, para que o mundo veja o amor de Deus em nossas vidas. Que eu e você possamos ser espelho dessa graça, possamos trazer para este mundo o bom perfume de Cristo através da nossa fé, da nossa confissão verdadeira em Cristo Jesus. Creio no Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, me perdoando todos os pecados. Que essa seja a nossa vida daqui para frente. A expectativa é que desde que conhecemos a Jesus, a nossa vida tivesse sido assim. Mas você que está tendo o contato com a palavra de Deus agora, viva desse jeito. Viva para Deus, viva para a glória de Deus. Porque o sacrifício que Jesus fez na cruz foi para isso. Para que eu e você vivamos para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos continuar vivendo cada dia aí do nosso distanciamento social, que com certeza é muito ruim para nós, para todos. Traz certamente aí muitas consequências emocionais, mas mantenhamos a nossa fé firmada no céu, firmada no Senhor, né? E que essa palavra de alguma maneira te renove aí as esperanças, te alegre, te motive a viver o amor de Deus e a incentivar os outros a que vivam da mesma maneira. Que Deus continue sustentando a sua vida, sustentando a sua família, guardando o seu lar e abençoando muito você que me ouve. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, te agradecemos, ó Pai, e te louvamos por tudo. Obrigado, ó Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu para que compartilhássemos com todos que nos ouvem. Que o Senhor os abençoe grandemente, que todos possam, uma vez tendo entendido o que representa o sacrifício de Cristo na cruz, a sua ressurreição, que todos possamos viver de acordo com a Tua vontade. Que os nossos próximos passos sejam para viver o amor que o Senhor nos apresentou na cruz, para viver de acordo com esse amor, para que esse amor seja o árbitro das nossas decisões, para que esse amor seja o direcionamento do nosso coração, das nossas decisões, ó Pai, que seja o rumo de nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, abençoe a vida de cada pessoa que nos ouve, abençoa cada lar, cada família, sustenta, ó Pai, em todas as suas necessidades. Que o Senhor, ó Deus, guarde também de todo mal, não permita que essa enfermidade chegue no lar dessas pessoas. E se chegarem, que eles continuem crentes no Senhor e glorificando o Teu nome e se alegrando em Ti sempre. Porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o provedor de tudo, é quem nos sustenta. Muito obrigado, ó Pai, pelo sustento, obrigado por tudo, obrigado pelo alimento diário que o Senhor nos dá, alimento espiritual, obrigado por todas as Tuas bênçãos, favores imerecidos que o Senhor tem dado para nós. Nós Te louvamos e agradecemos e Te oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a sua vida e tenham todos uma ótima noite.